Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quem ama a mensagem da cruz? É verdade. E aí, quem ama precisa colocar em prática. Precisa ser participante das dificuldades, do sofrimento que Jesus passou. Antes de nós entrarmos aqui numa reflexão, eu quero apresentar o presbítero Joadi. Olha aí. A sua esposa está aí? Deus não, né? Muito bem. Irmão Joadi, ele, por enquanto, está ali em Portal do Alvorecer e hoje está aqui nos visitando. Os irmãos querem dar um bem-vindo para ele, vamos dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Presbítero Aparecido, ali de Minas Gerais, e a sua esposa, irmã Magnólia, também está aqui ainda. Fique de pé. Olha ali. Glória a Deus. Vamos dizer para eles: bem-vindos em nome de Jesus. Magnólia, eu estou sabendo, me disseram que a senhora canta. Vamos cantar? Está com a oportunidade. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar nessa casa, porque foi aqui onde eu nasci. E faz 27 anos que eu nasci nessa casa. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Porque até aqui o Senhor tem sido bom e misericordioso para comigo. Dirigimos uma igreja ali em Andradas, Minas Gerais. E Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Porque Deus ainda continua sendo fiel. Deus ainda continua abençoando o seu povo. Ele é o mesmo e não mudou. O pastor me pegou de surpresa para louvar um hino. Eu gosto de louvar no playback. Mas vamos louvar um hino muito conhecido da igreja. É um hino que lembra o tempo em que eu nasci. Que diz assim: fiz parte dessa mocidade e Deus me levou embora para Minas Gerais para buscar o meu esposo. E eu pedia, não desprezando a minha terra que amo, mas eu pedia para casar com um paulista. E ele é paulista. E ele pedia para casar com uma nordestina. E Deus é fiel em todo tempo, amém? E o hino que eu vou louvar diz assim: Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo,
poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, respostas certas das minhas orações. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Que Deus abençoe a toda a igreja, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Espírito Santo é o Paracleto que Jesus prometeu e cumpriu com a promessa. Está na nossa vida, está dentro de nós. Aleluia. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E está morando, habitando dentro do nosso corpo. E a Bíblia diz que Ele conhece as profundezas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que privilégio nós temos em estar, aleluia, na presença de Deus e obedecendo a palavra dEle, aleluia, onde quer que estejamos. Por que eu estou dizendo onde quer que estejamos? Porque tem gente que só obedece a Deus quando está dentro da igreja, então está junto. Quando está aqui, quando está cantando, quando está participando de um ciclo de oração, aí parece que é mais crente. Tem gente que às vezes quer ser mais crente do que Jesus. Não pode, não vai conseguir nunca, não é verdade? Quer ser mais crente do que os outros. Mas a gente conhece o crente fiel pelas suas atitudes, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se conduzir na obra de Deus, entre os irmãos, que é a família de Deus, nós somos a família de Deus, e entre a igreja, é muito importante nós andarmos como cristãos autênticos. Tem muito cristão que não é autêntico. A Bíblia diz que existe crente espiritual e existe crente carnal. Já pensou? Crente carnal. O crente carnal é aquele que às vezes a inclinação dele é só mais para as coisas da carne. É só mais para as coisas da carne. É crente, vem para a igreja, gosta dos cultos, mas se houver uma confusãozinha, alguma coisa assim, ele já está dentro ali para defender aquela coisa toda. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que
cria contenda entre os irmãos, Deus abomina. Deus não quer nem saber desse tipo de comportamento, não é? Agora, Deus nunca deixou de amar. Deus nos ama. Deus nos amou primeiro. Ainda teve mais essa. Deus nos amou primeiro. Ele ama a humanidade. Agora, aborrece o pecado. E nós fizemos uma leitura da palavra de Deus. E no versículo de número 6, versículo de número 6, 5 e 6. Versículo 5 diz: mas ele foi ferido por causa de quê? Vamos ler? Não assista o culto, participe. Vamos lá. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Vamos ler o que está ali. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Então, eu queria trazer aqui um tema, só para a gente meditar um pouquinho. Está neste versículo 5. O castigo que nos traz a paz. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu era criança, não vou dizer quando eu era pequeno, porque senão os irmãos vão dizer, mas pastor, o senhor não cresceu tanto assim. Quando eu era criança, que eu desobedecia meu pai me chamava a atenção, às vezes me dava um castigo, ou se merecesse, né? Se merecesse, aí o cinturão falava. O cinturão falava. E aquele castigo, depois que eu ouvia meu pai explicar por que eu ia apanhar, depois de apanhar, ele dizia, você ainda vai fazer a mesma coisa? Vai fazer a mesma coisa? Eu dizia, não, papai, vou mais não. Não é? Mas, crianças, irmãos, todos nós somos crianças, não é verdade? E todos nós somos diferentes. Se você olhar para a sua mão aí, os seus dedos são diferentes um do outro. Não é verdade? Então, o comportamento de um é diferente do outro. Às vezes você tem um filho que você trata de um jeito, você tem outro filho que trata de outro, porque um é mais obediente, o outro é mais desobediente, mas é meu filho, é seu filho, e nós devemos ter cuidado com eles. Não é verdade? É. Agora, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele crescer, mais velho, então não vai esquecer-se daquilo que ele aprendeu, daquilo que você ensinou. Agora, se ensinou errado, aí vai custar caro. Nunca me lembrei de um testemunho de uma pessoa que o menino, o rapazinho, quando fazia as coisas erradas, roubava, fazia isso tudo, a polícia prendia, ele estava preso, a mãe ia lá e dizia, delegado, solte ele, deixe ele ficar, é meu filho, coisa e tal. O delegado tinha pena da senhora lá, soltava o menino, daqui a pouco ele fazia a mesma coisa, mas ele foi crescendo nessa vida. Chegou um tempo que ele já estava de maior, quando a mãe viu que ele estava mais uma vez na delegacia, foi lá
ele já de idade, e foi pedir, falar com o delegado para soltá-lo. E quando chegou lá na cela na frente, ele disse: não quero nem ver a senhora. Por que, meu filho, você não quer me ver? Porque eu só estou aqui porque a senhora é a culpada. Quando eu fazia as coisas erradas, a senhora passava a mão na minha cabeça, eu era solto, e aí agora estou preso aqui, não quero nem lhe ver, porque a senhora me ensinou as coisas erradas. Então, ensinar, castigar, está falando de castigo, não é? Repreender, disciplinar, não é coisa ruim. É bom. É bom. Mas o tema é o castigo que nos traz a paz. Então, o que é que acontecia quando eu errava que meu pai me castigava? Eu era disciplinado. E se meu pai estivesse com raiva de mim, depois que eu era castigado, ou passava por aquele, ficava ali naquele castigo, o que é que acontecia? Eu dizia que não faria mais, meu pai ficava tranquilo. Quando eu pensava que não, meu pai vinha, me abraçava e dizia: meu filho, eu te amo. Então, acontecia algo interessante. O meu relacionamento com o meu pai voltava ao normal. E meu pai também voltava ao normal comigo. Ele fazia aquilo para me orientar, para que eu não errasse, não é? Me ensinou para que eu não participasse de coisas que desagradassem a Deus. Mas, no tempo de Jesus, esse castigo que nos traz a paz, é muito mais, essa paz aqui, é muito mais sublime do que esse castigo que a gente faz, que a gente tem para com o nosso filho. Por quê? Porque estávamos perdidos, éramos inimigos de Deus, pecadores. A Bíblia diz que nós não tínhamos nenhuma aproximação mais com Deus. E Deus, aleluia, provou o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Já está, este versículo. Então, a nossa situação era de inimigo, estávamos sob um castigo. Que castigo? O castigo lá do Éden. Estávamos sem nenhuma perspectiva de salvação, de ser livre. Estávamos debaixo no domínio do pecado, e a nossa sentença já estava dita, já estava feita: ir para o inferno. O inferno, o diabo não está lá ainda. O diabo não está no inferno ainda. A Bíblia diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, e também para aqueles que se esquecem de Deus. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui e está lembrado de que Deus existe, aleluia, e é o seu Salvador. Então éramos inimigos. Este castigo que era para eu passar por ele, você passar por ele, nós passarmos por ele, alguém
que nos amou primeiro, passou por este castigo, para que eu e você hoje estivéssemos aqui com a nossa consciência tranquila diante de Deus. Porque o problema era com Deus. O problema era com Deus. Adão desobedeceu a Deus. O problema ficou com Deus. Aí Jesus veio para nos tirar deste castigo. João capítulo 3, versículo 16, todo mundo sabe decorado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus sofreu. Antigamente existia vários tipos de castigo. Existia alguns casos em que, por exemplo, os réus, aqueles que eram castigados, eles eram colocados fora das suas comunidades, eram impedidos de retornar para a sua parentela, sob pena de morte. Outros eram condenados, eram marcados fisicamente com sinais distintivos, como roupas especiais ou marcas corporais, para que fossem reconhecidos como hereges ou apóstatas. Aqui está se referindo ao tempo da Inquisição. Outros, nas suas peregrinações, trabalhavam forçados. Muitas vezes sob condições difíceis e perigosas. Outros, os seus bens eram confiscados. Os bens dos condenados podiam ser confiscados, resultando uma perda de propriedade, dinheiro e recursos. Outros, os acusados, podiam ser mantidos em prisões insalubres e claustrofóbicas por longos períodos, muitas vezes sem acesso à luz solar, higiene adequada ou cuidados médicos. Outros foram colocados como pena de morte na fogueira. E os irmãos sabem disso. A pena de morte na fogueira era uma das formas mais notórias na execução durante a Inquisição. Os condenados eram queimados vivos, em público, como forma de punição e para servir como exemplo para os outros. Bom, outros eram torturados. Tortura. A tortura era uma prática comum para algumas interrogações inquisitórias. E existia vários tipos de tortura. Preste atenção, porque você não sofreu nenhum e Jesus passou por tudo isso, viu? Olha, tinha um método chamado potro. É um alongamento forçado do corpo. Amarrava as pessoas. E aí, como você ainda é cristão, tá bom. Aí começava a esticar o corpo até se romper tudo. Aplicação de pressão extrema e no corpo. Tinha um outro tipo de tortura. Aplicação de pressão extrema nos membros. E a pera, aqui é uma outra tortura. Um objeto inserido na boca do acusado que se expandia. Eram usados para extrair confissões ou forçar os réus a se retratarem de suas crenças. Muito bem. Aqui foi no tempo da Inquisição e tem outras coisas que aconteceram. Por exemplo, os cristãos foram colocados para os leões devorarem. Na arena, cheia de pessoas contra os cristãos, e eram colocados ali os irmãos.
E dizem que eles vinham amarrados um no outro. Amarrados, umas correntes. E eu ouvi um pastor dizer que visitou aquele local, e disse que às vezes as correntes os leões já estavam soltos, os leões famintos, e algumas vezes as correntes ficavam tremendo, o pessoal pensava que eram os cristãos com medo, se tremendo com medo. Não, era eles dizendo um para o outro: quem vai primeiro? Se você não for, eu vou, deixa eu ir primeiro, eu vou primeiro, mas não vou negar Jesus. E eles eram colocados ali, e os leões mataram os irmãos ali, todo mundo batendo palma, achando que ia fazer desaparecer a igreja de Jesus. Mas o que foi que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quanto mais o fogo ardia, quanto mais os leões tragavam os irmãos, aleluia, o sangue escorrendo e eles dando glória a Deus, porque estavam passando, aqueles seriam para eles o último dia em que estariam na terra, mas estariam daqui a pouco lá no céu. Irmãos, que paz é essa? Que paz é essa? Que mesmo você morrendo, você ainda está alegre. Por isso que Jesus disse: não dou a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou para vocês é uma paz diferente, é uma paz de esperança, é uma paz de gozo, é uma paz de vida abundante, é uma paz que em meio à tribulação você tem a segurança que, se partir para a eternidade, você tem garantido a vida eterna para sempre com Deus. Esta paz que Jesus nos dá, esse castigo que nos trouxe a paz, esse castigo que Jesus e por você trouxe a paz, eu e você. Não olhe para o mundo, não olhe para as coisas do mundo, que o mundo oferece muita coisa boa, mas melhor do que as coisas do mundo é estar na presença de Deus, cantando, louvando, bendizendo a Ele, glorificando a Ele, aleluia, pelo que Ele fez por nós. Mas existiam outras formas de tortura e que nós encontramos. Por exemplo, algumas pessoas, quando eram condenadas, elas eram degoladas. Eram degoladas. Outras ficavam num trabalho forçado, constantemente. Eu não sei se os irmãos, faz muito tempo, esses irmãos leram um livro que o tema do livro era Torturados por Amor a Cristo. Quem leu? Quem já ouviu falar nesse livro? Pronto. Olha ali, irmã Cristina. Torturado por amor a Cristo. Esse pastor que pregava o Evangelho de Jesus Cristo, ele viu os seus filhos, a sua esposa, sendo torturada na frente dele. Ele passou muito tempo preso numa prisão que quase não cabia a ele. Tem gente que tem fobia, né? Não pode entrar dentro de um elevador. Não é? Eu conheço uma pessoa que
que às vezes para subir no elevador, essa pessoa não entrava de jeito nenhum não. Aí preferia subir os 20 andares. Rodando assim pelo... É fobia. A esposa do meu tio, eles compraram um apartamento e é no 3º andar. Mas ela não vai pelo elevador de jeito nenhum. E quando entra, aí já dá uma agonia. Está perto até de desmaiar. Então, é um outro tipo de tortura. Há também outros casos de réus que poderiam ter partes do seu corpo amputadas. O exílio, a gente sabe que João passou por isso. Apedrejamento, quem me dá um exemplo na Bíblia de apedrejamento? Quem se lembra? Estevão. Estevão foi apedrejado. E quando estava sendo apedrejado, a paz que ele tinha no coração, irmão Joadir, a paz que ele tinha no coração, ele olhou assim e disse: Senhor, não impute a eles esse mal, perdoa-lhes. Estava cheio do Espírito de Deus, tinha paz, a paz perfeita, a paz que transforma, a paz que dá alegria na tribulação. Você pode ter paz na tribulação. Por quê? Porque você tem o Espírito da paz dentro da sua vida. Muito bem. Flagelação, outro tipo de castigo. Os réus eram frequentemente chicoteados como parte do processo de punição. Açoitamentos severos com chicotes de múltiplos fios de couro, muitas vezes com pedaços de ossos ou metal nas extremidades, eram comuns. Quem sofreu isso? Por você. Quem sofreu isso por você? Jesus. Era chicoteado e quando puxava, as costas de Jesus ficavam dilaceradas. Esse castigo era para você. Esse castigo era para mim. Mas Jesus me amou primeiro. Te amou primeiro. E trouxe a paz. Aleluia. Agora, o pior dos castigos não eram esses que eu falei, mas era a crucificação. A crucificação era uma forma extremamente dolorosa de execução utilizada pelo Império Romano. Jesus mesmo foi crucificado e essa foi a forma de castigo mais notória da época. Primeiro, que você ficava exposto para todo mundo. E olha que Jesus, além de ser crucificado, ele foi zombado por causa de você. Por causa de nós. Alguém disse: se tu és o filho, desce da cruz, salva a ti e salva quem? A nós também. Está lá um ladrão. Na mesma ia morrer, mas a mente dele não tinha paz. Agora, o outro ladrão olhou e disse: espera aí, há algo diferente. Eu estou sentindo paz também. Disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olhou para dentro do coração dele, olhou para a mente dele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. No final da vida, perdendo sangue, também machucado, recebeu a paz que você tem hoje aqui também. No céu, nós vamos nos encontrar com aquele homem que perdeu a sua vida, mas encontrou a salvação, a vida eterna por Cristo Jesus. Então, a paz que esse mundo dá é passageira. Tem gente que diz que tem paz quando está tudo tranquilo em casa. Um silêncio. Diz aí, está tudo tranquilo? Está, estou em paz.
Mas essa não é a paz que Jesus dá. Tem outros que dizem assim, você tem paz? Tem, rapaz, eu estou tranquilo, estou numa tranquilidade tão grande, graças a Deus. Mas não é essa paz que Jesus dá. Estou livre de perturbação. Está livre de perturbação? Estou tranquilo? Rapaz, amanheci hoje com a mente tranquila. É verdade, ainda não é a paz que Jesus dá. Não está havendo guerra. Não está havendo nenhuma hostilidade, nenhum dano. Então eu estou em paz. Pois bem, esta paz ainda não é a paz que nós falamos há pouco tempo. A paz de Jesus, ela nos traz uma comunhão sobrenatural. Uma reconciliação com Deus. Foi exatamente esse castigo que era para mim e você, que nos trouxe a paz, que trouxe a reconciliação. A diferença dessa paz que o mundo dá para a paz de Cristo Jesus é que eu, aleluia, tenho paz com Deus. Repousa em mim a tranquilidade de quê? De esperança, de segurança, de vida eterna. A morte não me assombra. Ninguém quer morrer. Pastor, o senhor não quer morrer não? Quero não. Mas se chegar a minha hora, o que é que você vai fazer? O que eu vou fazer? Aí Deus me leva. A morte para mim e para você, crente, que tem a paz verdadeira, serve de quê? De ponte. Para chegar do outro lado, na eternidade. Irmãos, e fiquem tranquilos. Quem nos leva para o céu são os anjos. São anjos que nos levam para o céu. A gente tem visto e tem ouvido pessoas que estavam prestes a passar para a eternidade. E se ouve dizer que eles viram anjos perto deles. Aleluia. Me lembro da mãe de um dos nossos amados irmãos, que era locutor ali da Rádio Nordeste, muito conhecido. Ezequiel me disse uma vez que a mãe dele, quando estava para passar para a eternidade, estava ali muito doente, mas não tinha perdido a paz. E teve uma hora que ela estava conversando com eles, com o pai e com eles por ali conversando, e de repente ela disse, olhou assim para aqueles que estavam ao redor dela e disse, eles chegaram. Eles chegaram. Aí ela só fez se cobrir e a partir dali voou para o céu. Somos assistidos de dia e de noite por Deus, através dos anjos. A gente não vê. Agora, anjo não aceita adoração não, viu? Não vá, eu estou vendo aí, lá vem um anjo. Não. Toda adoração, toda honra e toda glória é para quem? É para Jesus. Agora, a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, que estão a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Então, aproveite esta paz que você tem, ela vai continuar com você para a eternidade. Por quê? Porque é a paz, aleluia, que Deus nos deu e nós vamos com ela. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós encontramos um versículo na palavra de Deus que nos dá esta tranquilidade. Romanos capítulo 5, versículo 1. Alguém já sabe até esse versículo decorado. O que é que diz lá? Justificados. Olha, já começa por aí.
Justificados. Quem nos justificou? Cristo Jesus. Justificados, pois, através de quê? Da fé. Justificados pela fé, temos paz. Com quem? Com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, amados irmãos, vamos continuar com a nossa paz. E esta paz nós temos que cultivá-la de dia e de noite. Pastor, mas não é Deus que nos dá? Sim, Ele nos dá. E eu preciso ser obediente à palavra de Deus, que é para essa paz não sair de dentro da minha vida, da minha mente. Por quê? Porque o mundo está conturbado. Agora há poucos dias, um candidato à presidência do Equador, vocês ouviram, viram, estava lá no meio do povo, parecia que tinha paz, segurança não faltava. Quando foi entrando dentro do carro, se ouviu, foi tiro por tudo quanto é lugar. Mataram o homem dentro do carro. E a Bíblia diz, quando disserem assim, está tudo tranquilo, está tudo em paz, virá uma repentina destruição. Mas eu acredito e eu creio que você e eu, nós, estaremos já na eternidade com o príncipe da paz. Com o príncipe da paz, que se chama Jesus. Então, amados irmãos, tenhamos cuidado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele. Então Jesus sofreu todas essas dificuldades. E aí eu estou aqui. Não vou para uma cruz mais. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não fuja quando a aflição chegar. Se lembre. O dono da paz, o Criador da paz espiritual está dentro de você para te trazer a tranquilidade que você precisa. Deus fez cair sobre Jesus todas as nossas iniquidades. Não troque a paz que Deus te deu pela paz do mundo. Tem gente que acha que o que traz paz é muito dinheiro. Mataram um dia desse uma mocinha de uns 13 ou 14 anos, que ganhava muito dinheiro. Mataram ela e mataram o esposo dela. Ela aparece na foto com um bolo de dinheiro assim, acho que até dólar, um bolo assim, mostrando. Foi para a eternidade sem Deus. Dinheiro pode até trazer uma certa situação boa, mas a paz que Jesus dá, Ele não dá não. Até porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ter dinheiro não é pecado. Agora, o amor ao dinheiro, o problema é que quando as pessoas começam a ganhar muito dinheiro, aí o dinheiro sobe para o joelho, vai subindo, aí sobe para a cabeça. Aí você se torna aquela pessoa soberba, só vê os outros de cima para baixo. E aí é um perigo, porque o dinheiro começa a dominar você. A dominar você. Se torna um ídolo. Um ídolo. Então, amados irmãos, vamos ficar de pé, agradecendo a Deus. E você que tem paz, você que tem tranquilidade, não perca a sua paz, a paz que Jesus deu, que Deus deu, por coisa nenhuma. Guarde esta palavra. Sirva a Cristo de dia e de noite. Saia daqui com a sua vida tranquila. Aleluia. Se lembrando que a sua segurança está somente em Deus. Tá certo? Tem gente aí no...
Dó maior. E aí, por onde você andar, essa paz vai continuar com você. Mas eu preciso estar me lembrando. Eu não passei pelo que Jesus passou. Foi Ele que passou por mim. Foi Ele que passou por mim. Foi Ele que passou por mim. Então, o que é que eu devo fazer? Cadê o Dó maior? Deu aí, Dó maior? Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Se lembre, guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. É o que está, rapaz. Meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Quem tem a paz não tem medo. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na tempestade, na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Aleluia! Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, diga, meu Jesus. Glória a Deus. Então, você tem paz. Não perca essa paz, viu? Tenha cuidado, porque às vezes o inimigo cria um problema para você perder a paz com seu irmão. Criar a paz, você perde a paz? Não. Ei, desculpa aí, porque eu botei o meu pé debaixo do seu, viu? Pisou, aí você, tem hora que você fica assim olhando, porque tem gente que às vezes faz com raiva mesmo, faz para machucar. Mas aí você diz, eu tenho paz, Deus te abençoe, Deus te paz te conduza. Pronto, vamos para frente. Pois não. Muito bem, sábado que vem, aniversário do Círculo de Oração Infantil. A partir das 9 horas, né? Muito bem, aqui as crianças estarão aqui agradecendo a Deus, orando, e as tias estarão aqui orientando as crianças. Domingo
estaremos aqui com a participação culto público, com a participação do DEFAD, Departamento Feminino. Muito bem. E o irmão Pinheiro está avisando aqui que ainda tem inscrição para os 300. Olha aí, os 300, viu? Aqueles que desejam participar desse trabalho, 300 evangelizadores, ainda tem inscrição. Conversa com o irmão Pinheiro, que você vai estar participando. Muito bem, hoje dia 10, irmã Maria Goreto de Souza está aqui? Tá não. Nem Rodrigo? Carlos Melo? Tá não. Muito bem. Ok, nós vamos agradecer a Deus, orando por eles. Vamos orar pela irmã Helena, está se recuperando, está em casa, só que não pode receber visita ainda. Pela uma recomendação médica, irmão Belo me avisou que não pode receber visita. Só daqui a alguns dias, e aí quando o irmão Belo der o sinal verde, aí a gente vai devagarinho, com calma, de máscara, chegando perto dela para dizer, estamos aqui com a senhora, a vitória da senhora é a nossa vitória. Nós vamos orar. Eu quero convidar nosso amado irmão Edmilson, presbítero Edmilson, para fazer a oração. Depois, nosso amado irmão Leonardo estará impetrando a bênção apostólica. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Que deseja oração? Eu no nosso lar. Eterno Deus que estás nos céus, te agradecemos ao Pai por esta oportunidade de estar na tua presença e te louvar e engrandecer o teu santo nome, pela palavra que foi dita pelo teu anjo da casa do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Aguarda e acampa o teu anjo ao redor dos teus filhos que vão para casa livre do mal. Meu Senhor da glória, dá uma noite especial e um dia tranquilo, ó Deus, amanhã, nos seus trabalhos, nas suas atividades, nas suas faculdades. Deus, guarda e livre os teus servos. Desde já nós te louvamos e bendizemos para todo sempre. Amém. Só lembrando que a escola dominical, né? Domingo a partir das 9 horas. Curva sua cabeça e receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém.